Ela vem muitas vezes acompanhada de um muito obrigado, como um reconhecimento de um bom atendimento. Vale a pena, independente da quantia. Se a gente tiver bem de bolso, 10, 20 reais, tem garçom que merece. Em outros casos, vem embutida na conta do serviço. São aqueles famosos 10% que fazem muitos clientes torcerem o nariz. Eu acho que a gorjeta ela tem que ser opcional da pessoa que está consumindo e não uma obrigatoriedade, né? Porque hoje a gente vai em alguns restaurantes e já vem especificados 10% do garçom. Eu sou contra, porque o funcionário ele tem que ser pago pelo empregador e não pelo consumidor. Muitos até dependem deste dinheiro extra para complementar a renda. Porém, o cliente nunca tem certeza se este agrado vai mesmo para eles, porque era o estabelecimento que definia como repartir os valores com os funcionários. Mas uma lei federal que entrou em vigor no último dia 13 trouxe mudanças para esta prática. Agora as caixinhas ou as famosas gorjetas devem ser contabilizadas na folha do pagamento, inclusive com o recolhimento de impostos. Ou seja, este recurso será incorporado no salário do profissional e as empresas poderão ficar com uma fatia entre 20% e 33%, dependendo do porte, para cobrir os tributos. Sempre foi obrigatório quando o garçom recebesse a gorjeta, os famosos 10% da gorjeta, sempre existiu a obrigação de o patrão descontar o INSS, imposto de renda em muitos casos, incidir como base de cálculo para o FGTS. Os 10%, segundo a lei, a jurisprudência pátria, sempre foram motivo para a incidência tributária. Agora, com a nova lei, que obriga com que os patrões paguem, incorporem, ou seja, esses 10%, a famosa gorjeta, que antes não vinha no olerite, não vinha discriminada no olerite, agora é obrigatório vir. Ou seja, agora a incidência, a carga tributária, não apenas do empregador, mas do empregado, ela aumenta. O que tinha-se antes um dinheiro que não era, vamos dizer, contabilizado, poderia não ser contabilizado, poderia ser pago ao profissional, ao garçom por fora, hoje não mais. A lei define que as gorjetas não só como valores pagos de maneira espontânea, como também o valor fixo cobrado por uma empresa como serviço ou adicional, deve ser destinado à distribuição aos empregados, alterando a consolidação das leis trabalhistas sobre o rateio desta gratificação. A mudança pode ser uma conquista importante para a categoria, já que até então não existiam regras definidas para a divisão destes rendimentos. Eu acredito que esses 10% do garçonete vai ajudar até mesmo o estímulo, né, para um melhor atendimento do público. Empresas com mais de 60 funcionários devem formar uma comissão para fazer a fiscalização. Caberá às organizações governamentais, no caso do imposto de renda, os auditores da Fazenda Nacional, no caso da Previdência, também os auditores da Fazenda Nacional, mas perante a autarquia do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social. No caso das gorjetas estimadas, como que fica? Nós vemos aí vários acordos sindicais, convenções coletivas, em que o sindicato ele estima gorjetas que o profissional, no caso o garçom, ele deve ganhar. E muitas vezes é corriqueiro ver que alguns estabelecimentos, ainda mais nessa época de crise, não conseguem vender aquele valor estimado. Mesmo assim, o empregado tem direito. Então, com a obrigação da incidência da gorjeta na folha de pagamentos, pode ser que saia essas obrigações que são estimadas para uma obrigação real, uma obrigação que realmente plausível, palpável, que aconteceu naquele dia. Porém, tem um detalhe: dar ou não a gorjeta ainda é uma opção do cliente.